Bom dia, você está no canal Vida Cristã Diária. Conforme prometido, vamos ler hoje o artigo 16 da Confissão Belga. O título do artigo 16 é a eleição divina, que diz assim: cremos que quando toda a descendência de Adão se precipitou na perdição e na ruína pela transgressão do primeiro homem, isso é bíblico, né? Vamos ver o texto da palavra de Deus, Romanos 3,12, diz que todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Continuando, nos diz que Deus mostrou-se então como realmente é, misericordioso e justo. Misericordioso por socorrer e salvar desta perdição aos que, em seu conselho eterno e imutável, pois Evangelho de João, capítulo 6, 37, nos diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E o versículo 44 ainda do capítulo 6 do Evangelho de João diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Um outro texto, ainda no Evangelho de João, é o capítulo 10 e o versículo 29, que diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Outro texto está no capítulo 17 do mesmo Evangelho, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 2, diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E o versículo 9 ainda do capítulo 17 do Evangelho de João nos diz que é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E o último texto, versículo 12, penúltimo, diz que quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora, o último versículo dessa parte é o capítulo 18, versículo 9 do mesmo Evangelho. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 9 diz: para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. E continuando o texto, diz que seu eterno e imutável conselho, ele elegeu. Então, na palavra de Deus, nós temos vários textos que falam sobre eleição. No Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22, nos diz: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. E Salmo 65, versículo 4, Salmo 65, 4, diz assim: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa e do teu santo templo. E também Atos 13, 48, falando ainda sobre eleição. Atos 13, 48 diz: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Também Romanos capítulo 9, versículo 16, que diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 11, versículo 5 diz que assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E, por último, Tito, capítulo 1, versículo 1, diz que Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então, continuando, mostra-nos que ele elegeu por pura bondade em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é em Jesus Cristo que ele nos elegeu. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 16, nos diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que
tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Continuando ainda a leitura de mais textos bíblicos, nós temos o versículo 19, João capítulo 15, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E também o capítulo 8 de Romanos, versículo 29, que diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E por último, nesse ponto, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Agora o versículo 5 de Efésios capítulo 1 nos diz, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, veja que Deus elegeu por pura bondade em Jesus Cristo, nosso Senhor, sem levar em consideração nenhuma das obras deles. O Senhor não levou em consideração. Malaquias 1:2 nos diz, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. E o versículo 3 continua dizendo, porém, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Um outro texto bíblico é Romanos 9, você pode ler 9, de 11 a 13, que diz, ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, nos diz que ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, nós temos esse texto de Timóteo, 2 Timóteo 1:9, né? E por último, Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5, que diz, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para conosco, nos diz agora, no versículo 5, continuando, que não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Continuando o texto, nos diz agora que ele é justo por deixar os outros na queda e na perdição, nas quais eles mesmos se precipitaram. Então, que o Senhor abençoe o seu dia e até amanhã, aqui na leitura, no canal Vida Cristã Diária, onde nós leremos o artigo 17 sobre o socorro do homem caído. Tenha um ótimo dia.